Bem, amigos, muito bem-vindo ao nosso canal. Quero desde já parabenizar aos nossos alunos do IBADEC, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Culubandê, e dizer que nós estamos muito satisfeitos, né? Felizes por estarmos de volta aí, sempre trazendo aquela orientação precisa para todos que estão aprendendo essa Bíblia Sagrada. A prática da redação é o tema da nossa aula, né? E nós vamos publicar online aulas daqui para frente para ajudar aqueles que estão concluindo o seu TCC. Então vamos lá. Bem, primeiro nós queremos dar aqui super dicas para quem quer se comunicar bem. Nós, na comunicação do dia a dia, nós utilizamos a linguagem falada e a linguagem escrita, a linguagem gesticulada, mas nós vamos ficar aqui na linguagem escrita, que é esta linguagem, é uma linguagem que precisa ser muito bem elaborada, sem nenhum lado difícil, para que o leitor ele possa realmente entender. Bem, a primeira dica é a seguinte: faça a redação de forma simples e objetiva, pois isso permitirá a transmissão de informações claras. A informação clara, a informação concisa, ela parte de uma redação também simples e objetiva. Então, quando você for fazer uma redação, atente bem para isso. A redação bonita, a redação é, clara, ela parte do princípio que tem que ser simples e objetiva. A segunda dica de hoje é que você, sempre que possível, deve retificar com o seu interlocutor, com a pessoa que está te ouvindo, se ela entendeu bem o que você quis dizer no seu texto. Nunca elabore um texto e deixe por isso mesmo, sem nenhuma revisão, sem que alguém peça alguma, sem que alguém dê a sua opinião quanto ao seu texto. Seja um autocrítico do seu trabalho. Em terceiro lugar, nós também temos que atentar para o seguinte: se você quer se tornar um bom escritor, deve também ser um bom leitor. Então não perca mais tempo, entre no sebo, entre numa biblioteca, adquire livros com o assunto desejado que você gosta, né? Tem que ser assunto que a pessoa realmente goste de ler. Um romance ou algo escatológico, né? Algo que esteja interagindo com o leitor, tá bom? Então vamos para o nosso próximo ponto, a nossa próxima super dica será treinar bastante, aprimorar-se nas técnicas de redação, principalmente aquele tema que você escolheu e que você vai fazer uma redação através dele. Então, aprimore, treine o tema escolhido, pesquise sobre aquele tema, busque em outros livros, enfim, para que a sua técnica seja bem feita. O próximo passo será ter uma redação bem objetiva, né? Bem simplificada, o mais simples possível, bem próximo do popular, que você possa realmente ser sucinto, objetivo na sua linguagem, naquilo que você quer dizer. Vá direto ao ponto, nada de introduções muito longas e mirabolantes. Dê prioridade também ao equilíbrio, né? Prefira também frases curtas, não parágrafos muito longos. Essas frases curtas, elas são mais facilmente compreendidas. Então, vamos no próximo passo. Releia o texto escrito, pois quando lemos a nossa redação, a chance de erros se tornam bem menores. Então, leia, releia, né? A pessoa às vezes faz a redação naquela ânsia de terminar logo.
termina e entrega logo para a banca. Não é assim. Releia o texto, né? Seja bem autocrítico e troque aquela palavra que você achar que não está muito bem formulada por uma mais fácil, mais coerente. Dê prioridade ao tema escolhido. A prioridade do tema escolhido, aquele tema da atualidade, aquele tema que está sendo muito badalado por aí fora, no meio pentecostal, na igreja. Escolha esse tema para evitar que os seus parágrafos sejam muito ruins, né? Evite parágrafos longos e prolixos. Evite usar muitos adjetivos. Muito adjetivo num texto é ruim, né? Você pode, lá, uma vez ou outra, usar um adjetivo para elogiar alguém ou para dizer que aquele assunto é muito bom, mas jamais rechear o texto com adjetivo. Evite pronomes relativos como o qual, que, pronomes possessivos ou demonstrativos, dele, dela, seu, sua. Quando puder, troque para um outro pronome que não soe com muita ambiguidade. Mas cuidado com a estrutura e a clareza do texto, né? Troque os adjetivos, evite os pronomes relativos, mas cuidado com a clareza do texto e para que a sua estrutura também não seja muito comprometida. Agora sim, vamos à aula 2, analisando a estrutura do texto. A estrutura do texto, quanto à sua estrutura, ele deve ter apresentação, desenvolvimento e conclusão. Apresentação, desenvolvimento e conclusão. Os elementos necessários para a elaboração de um bom texto, vamos lá. Primeiro, o tema. A escolha do tema é muito importante. E por isso você deve dar preferência a assuntos da atualidade, como nós já falamos aí, já abordamos aí no início. Tá? Nós escolhemos aí um tema legal, sincretismo religioso, que são misturas de doutrinas, né? E nós podemos aí delimitar esse tema que está muito genérico. Sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Ele pode abranger assuntos do neopentecostalismo, doutrinas da prosperidade, outros assuntos aí ligados ao neopentecostalismo, ao tema de libertação interna, enfim, libertação interior. Vamos lá, delimitando o tema, como já falamos, o escolhido o tema, o próximo passo, então, será atrair a atenção do leitor para o assunto, especificando um título para o seu trabalho. Você deve aí colocar um subtítulo, por exemplo, sincretismo religioso. Aí o seu sincretismo religioso vai ser o quê? Sobre neopentecostalismo? Então tá, coloque lá, sincretismo religioso, a influência do neopentecostalismo no Brasil. Quais são suas influências? A partir daí, então, você vai desenvolver a sua apresentação. Aí nós temos aí a apresentação. Né? A apresentação é problematizar o assunto. Como é que você vai fazer isso? Você pode começar falando assim, o neopentecostalismo, ele tem crescido muito nesta última década, trazendo muitas atrações para o meio popular. Aí você faz as perguntas, né? Mas, afinal de contas, quais podem ser os benefícios e os malefícios causados por esse movimento? Qual a opinião das igrejas pentecostais sobre o tema? Né?
Será que os fiéis estão sendo bem instruídos? Eles são atraídos pelo neopentecostalismo, pela rosa, né, a rosa ungida, pelo copo d'água, e por muitos outros atrativos. Mas será que a doutrina, né, vamos supor assim, um ponto do neopentecostalismo, a doutrina da prosperidade é um ponto positivo? Então, isso tudo tem que ver dentro do desenvolvimento. Você está fazendo a apresentação, abrindo com um espaço para apresentar o assunto e depois você vai desenvolvê-lo. Ainda na apresentação, dê ênfase, bastante ênfase ao tema. Você pode desenvolver 2 ou 3 parágrafos na apresentação. A apresentação ou introdução deve começar atiçando a curiosidade do leitor para o assunto. É o que nós chamamos no jornalismo de lead. O lead, ele deve ser um assunto bastante emotivo, que atiça muito a curiosidade do leitor. Lógico, sem cair no que nós chamamos de fake news, né? Portanto, deve ser bem elaborado essa apresentação, sem muitas delongas, sem muita, muita divagação. E o importante é o que nós queremos dizer é o seguinte: cada parágrafo da apresentação deve ter o seu início, o seu meio e o seu fim. Ou seja, a sua apresentação, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Cada parágrafo ele deve ter essa faceta, tá? Agora, o terceiro elemento é o desenvolvimento, o corpo da redação, são os parágrafos, né, que respondem às perguntas feitas na apresentação. Você não fez aquela pergunta lá na apresentação, lá no início? Então, essas perguntas, elas devem ser respondidas ao longo do desenvolvimento do texto, do desenvolvimento da redação. Os parágrafos não podem ser também muito longos ou curtos demais, né? Tem pessoas que fazem parágrafos com uma só linha, e isso não é muito coerente, não fica uma estética muito legal no texto. Nós devemos manter o padrão. Por exemplo, o seu parágrafo teve 6 linhas, então coloque 6, 5, no máximo 7 linhas para cada parágrafo, tá? Ou 4 linhas no mínimo. Agora, interagindo com o público, como que você vai interagir? Evite que o seu texto ele seja baseado em achismos, né? Você não vai sentar na frente de um computador e começar a escrever aleatoriamente. Não. Ou pesquisando só pela internet. Também não. Pode ficar aí um texto meio capenga. Então, para evitar isso, busque a opinião pública. Saia às ruas, faça uma pesquisa de campo, vá à biblioteca, pesquise em livros, né? Os livros estão aí mesmo para serem pesquisados. Obtenha livros que falem sobre o assunto, que tratem sobre o neopentecostalismo. Peça a opinião das pessoas. Perguntem o que elas acham do neopentecostalismo. Veja se elas sabem o que é realmente neopentecostalismo, dessas igrejas novas que têm aparecido por aí. O quarto elemento é a conclusão. Na conclusão, você vai evitar empregar palavras do tipo em minha opinião, né? Quero concluir, assim concluímos que, acho que. Não use também em todo o seu texto o pronome na primeira pessoa. Eu acho, eu sou, né? Eu fui. Não. Opte sempre pelo uso da terceira pessoa. Lembre-se, é sobre o assunto. É sobre o assunto que você está falando. O assunto sobre, nesse caso, neopentecostalismo, tá bom? E assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. Esperamos que você tenha assimilado cada ponto aqui abordado em nossa aula
e que você possa realmente fazer uma redação muito boa. Nós já solicitamos aos nossos alunos que escolham um tema para a sua redação, faça uma redação dentro desses requisitos que aqui foram colocados nessa aula e me tragam na próxima aula, ok? Um abraço.